Vamos então à aula 4. Estamos falando sobre hermenêutica. Continuando aqui nesta linha da hermenêutica, a gente vai estudar os ciclos e regras, né? Então, existe um círculo hermenêutico. Como teremos a segurança de que um texto não foi deslocado irresponsavelmente para alimentar uma ideologia ou a fonte não respalda a conclusão daquele intérprete? Então, como é que eu vou entender que existe um texto que está sendo trazido com segurança? Como é que eu vou acreditar que ele não é fruto de uma ideologia ou que não está respaldado? Portanto, este conceito consiste em que as partes só podem ser entendidas quando compreendemos o todo. Porém, o todo só pode ser compreendido a partir da compreensão das partes, ou seja, não sobra linha para ninguém fazer uma exegese. Então, essa concepção as partes só podem ser entendidas quando compreendemos o todo. Porém, o todo só pode ser compreendido a partir da compreensão das partes. Com isso, o círculo hermenêutico expõe que o intérprete deve visitar e revisitar a obra que pretende interpretar, estabelecendo uma variação de conexões entre as partes e o todo. Contudo, é imprescindível a vigilância e a cautela para que o círculo hermenêutico não aprisione o intérprete em uma espiral sem fim, impossibilitando uma compreensão correta. Este círculo, quando é rompido ou interrompido, serve como sustentação de muitas heresias. Portanto, romper o círculo, qual que é o círculo hermenêutico? Está aí, ó, está bem exposto aí, ó. As partes só podem ser entendidas quando compreendemos o todo. Porém, o todo só pode ser compreendido a partir da compreensão das partes. Ou seja, um texto fora de um contexto sempre será base para um pretexto, ok? O pregador e a hermenêutica. Muitas vezes, na boa intenção, corremos o risco de tentar estabelecer uma compreensão do que vamos afirmar em uma homilia, usando textos que são próximos, mas que não expressam, em seu contexto nuclear, de fato, o que estamos querendo afirmar. Isso é perigoso. Daí a necessidade de se gastar tempo com a leitura, pesquisa, investigação e perguntas ao texto, antes de sair por aí pregando coisas que não correspondem à exegese e torna-se mais uma exegese, comprometendo a hermenêutica textual, podendo assim ser um potencial tóxico à verdade genuína da palavra de Deus. Este proceder evita também o fenômeno do dono da verdade, porque usando a hermenêutica da forma correta, esgota-se qualquer desvio e evita-se construção errante de um conceito e, quiçá, um significado. Então, a forma de você usar corretamente a hermenêutica, ela vai livrar de concepções antagônicas ou ambíguas na explanação da palavra. Quais são as maneiras de distorcer a mensagem bíblica, né? Existem 3 maneiras de distorcer a mensagem bíblica. Primeiro, acrescentando algo à sua mensagem. Está em Apocalipse 22:18. Quem quiser conferir pode ir lá. Ou então, omitindo parte dela, ou seja, sendo parcial em transmitir a verdade. Ou, em último lugar, forçando uma interpretação. É quando a pessoa está ali empurrando uma interpretação que não existe. Eu dou exemplo de 2 versículos que as pessoas usam. Elas amputam, elas incorporam. Umas dizem assim, o que Jesus falou, né? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E alguém acrescenta, e vós vencereis também. Esse vós vencereis também não está na cama gramatical original, mas subentende-se, claro, que nós venceremos com Cristo, né? Um outro texto que o pessoal também, nesse caso, eles tiram, eles amputam, é quando a Bíblia fala
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas, por não ler todo o verso, elas falam, bateu o carro, está cooperando. Bateu a cabeça, está cooperando. Pisou no prego, está cooperando. E não é assim. O texto continua, daqueles que andam segundo o seu propósito. Então, aquilo que está dentro do propósito de Deus, aquilo serve como uma base para dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Finalmente, as regras básicas para se obter uma boa interpretação bíblica. Como é que eu posso ter uma boa interpretação bíblica? Eu vou dar 3 exemplos. Primeiro, pedir constantemente a orientação divina. Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia, para que conheçamos os seus planos para as nossas vidas. Desta forma, ninguém mais apropriado para explicar o significado da palavra de Deus do que o próprio Deus. 1 Coríntios 2, 14, 16. A outra regra é, deve o intérprete permanecer em oração, antes, durante e depois do estudo de qualquer passagem bíblica. Esta atitude vai coibir você de ouvir vozes que não são de Deus. Em terceiro lugar, Deus providencia uma maneira para o intérprete entender o texto bíblico, inclusive poderá providenciar pessoas mais capazes e experientes para ajudá-lo nesta tarefa. Exemplos, o caso de Etíope em relação a Filipe, em Atos 8, 26 a 40. Ali, Filipe fez uma explanação exegética e hermenêutica para que aquele criado da rainha pudesse entender o plano da salvação. Muito bem, nós colocamos para você agora a questão do ciclo hermenêutico, né? As partes só podem ser entendidas quando compreendemos o todo, porém o todo só pode ser compreendido a partir da compreensão das partes. Falamos sobre o pregador e a hermenêutica, para ele não cair no erro irresponsável de traduzir uma palavra errada por preguiça, né? E comprometer uma geração. Falamos sobre as maneiras de distorcer a mensagem bíblica, que seria acrescentando algo, omitindo parte da verdade ou forçando uma interpretação. E, por fim, os nossos conselhos de regra básica para obter uma interpretação bíblica, ok? Então, muito obrigado, Deus abençoe. A gente volta na próxima aula com mais detalhes sobre hermenêutica. E agora vamos seguir o caminho da ética. Até daqui a pouco.